E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Desplanilhando. Eu sou o Rafael e na aula de hoje eu vou te ensinar a trabalhar com a ferramenta Formatar como Tabela, uma ferramenta que muita gente conhece, mas não sabe usar ela em total. Essa ferramenta é muito além de colocar um filtro no seu cabeçalho, uma cor para a sua tabela, linhas de grade. Essa ferramenta aqui ela é muito superior a isso. E o objetivo da nossa aula hoje é mostrar exatamente essas funcionalidades para você. E para começar, eu tenho uma tabelinha aqui bem grande para trabalhar e eu quero colocar já direto a formatação como tabela nela. Como que eu faço isso? Existem algumas formas de fazer isso. A primeira é, se você estiver com o seu cursor fora da sua tabela, você vai clicar aqui na guia Página Inicial, Estilos e a Formatar como Tabela vai estar aqui. Clica nessa setinha e vai aparecer todos os estilos possíveis. E aí você deve estar se perguntando assim, poxa, mas por que o seu está diferente, Rafa? Por que as cores são essas e por que no meu Excel a cor está de uma outra forma? Simples. Aqui em Layout da página, em Temas, você pode escolher a paleta de cores do Excel. No caso, eu gosto muito de utilizar essa aqui, ó, Azul 2, porque as cores são parecidas com as cores do Excel e eu gosto de usar o verde, então para mim encaixou certinho. E aí é o seguinte, se você quiser escolher uma cor diferente, olha só, percebe que automaticamente a minha tabelinha já está mudando de cor. Então é só você escolher a cor que mais te agrada e utilizar ele. No caso eu gosto da Azul 2. E aí é o seguinte, voltando para a página inicial, clica, se você tiver com o seu cursor em qualquer canto da tabela, vem aqui em Formatar como Tabela, escolhe o estilo que mais te agrada, tem os claros, os médios e os escuros. Eu gosto desse daqui, clica nele e olha que legal a informação que aparece. Aonde estão os dados da tabela? Está nessa seleção? Não. Então o que você faz? Clica nessa setinha para cima e aí você pode fazer de duas formas. Você seleciona de ponta a ponta ou você vem aqui na sua primeira célula e clica em Ctrl Shift para o lado e Ctrl Shift para baixo. E aí ele selecionou toda a nossa tabelinha. Volta aqui, clica na parte de baixo e aí ele pergunta para a gente o seguinte: essa tabela que você acabou de selecionar tem um cabeçalho? Você percebeu lá em cima que eu tenho. Então clica aqui em Tem um cabeçalho. Clique em OK. E essa informação ela é relevante porque essa parte do cabeçalho. Caso a sua tabela não tenha um cabeçalho, caso você não tenha essas informações, ele vai criar um para você se você indicar que não tem. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4 e 5 ou quantas você tiver. Porque para ele, para essa tabelinha aqui, ela funcionar direito, fazer tudo o que ela pode oferecer, ele pede que nós tenhamos um cabeçalho. É necessário que exista um cabeçalho. Então por isso que essa informação é tão importante. E olha só, algumas considerações que eu já quero fazer com vocês. A primeira coisa é que eu tenho um filtro aqui em cima. Ó. Então eu consigo filtrar qualquer tipo de informação dentro da minha seleção. Então se eu quiser filtrar, por exemplo, os vendedores, eu vou selecionar o vendedor 1 aqui. Ó. Der um OK, ele já me trouxe todas as informações relacionadas ao vendedor 1. Ok? Isso é muito legal, isso é muito bacana para a gente, eu gosto muito dessa funcionalidade. Óbvio que a ferramenta filtro, ela já está disponível para a gente, então se você utilizar ela, ela já está em uso. No caso, você percebe que está até flagrado aqui, ó. Se eu clicar fora, não está mostrando nada. Se eu clicar dentro, ele já mostra para a gente que está selecionado. Mas já é uma usabilidade a mais da ferramenta incorporada. A segunda situação que eu quero mostrar para vocês é que ele automaticamente já colocou linhas aqui separando uma linha da outra. Então tem como se fosse uma grade aqui, uma bordinha para a gente. E uma coisa interessante para mostrar para vocês, clique em Ctrl seta para baixo. Essa ferramenta ela tem muita coisa, tá? Tem muita coisa mesmo. Percebe que eu tenho o meu fim da tabela aqui. Inclusive eu posso aumentar o tamanho dela ao tanto que eu quiser. Então eu posso aumentar colunas, eu posso aumentar linhas, da forma que melhor me atender. Só que imagina que você tem dados que automaticamente são inseridos nessa sua base aqui. É óbvio que eu queria deixar uma informação importante para vocês. Excel não é base de dados. Tá? Nós temos inclusive uma ferramenta, um software aqui no Office, que é o Access, que ele faz esse papel de base de dados. O Excel é uma planilha eletrônica. Ele não é uma ferramenta criada para suportar tantas informações assim como um banco de dados. Mas caso você queira usar ou caso você tenha informações como essas minhas, você pode utilizar tranquilamente e você tem funcionalidades que agremiam essa informação. E olha só, se você tiver dados sendo incorporados aqui, você pode ficar tranquilo que a Formatar como Tabela vai agremiar junto a essa seleção os novos dados. Olha só, eu termino meu código aqui em 10, 16, 24. Então o próximo é o 25 e o próximo e o depois dele é o 26. Então
Então eu vou colocar aqui 10, 16, 25. Vou dar um Enter e olha que legal, ele já agremiou aqui para a gente na nossa tabela. Se eu colocar mais um, 10, 16, 26, colocou também. E assim por diante, tá, gente? Se você for colocando as informações, ele vai anexando. E aí é o seguinte, eu agora vou começar a trabalhar com essas informações pelo design da tabela. E uma coisa que eu também preciso ressaltar é que nas versões de 2016 para trás, se eu não estou enganado, essa opção aqui de design de tabela, ela fica como formatar tabela aqui em cima, tá? Do lado do usuário e do lado do campo pesquisa. Como eu uso o Office 365, ele aparece aqui para mim como design da tabela. Só que as configurações são as mesmas, só mudou esse designzinho mesmo. E a primeira informação que nós temos aqui na nossa caixa de formatação da formatação como tabela é os estilos da nossa tabela. Então, se você se arrependeu de colocar um verdinho, você pode escolher uma outra cor. No caso aqui eu estou selecionando, mas percebe que só está mudando a minha linha de grade, porque eu já tinha colorido antes o meu cabeçalho. Mas caso você não tenha, ele vai mudar a cor para você. Você pode escolher uma cor média, clara, escura, aí da sua forma. Inclusive você pode criar um novo estilo de tabela ou limpar, ok? Então eu vou continuar usando esse que me agrada muito. E aqui nós temos uma parte do grande segredo dessa tabela. Uma parte. Opções de estilo de tabela. A primeira coisa é, se você não quer um botão de filtrar, você pode vir aqui e tirar ele. E automaticamente o seu filtro já foi embora. Mas como eu gosto muito, eu vou deixar aqui. Outra coisa interessante aqui, nós podemos colocar ou tirar linhas em tiras e colocar ou tirar colunas em tiras. Então, olha só, eu não gosto dessas linhas de tiras, particularmente eu acho que elas poluem a visualização da minha tabela, então eu deixo sem. Mas em contrapartida eu gosto muito de colunas em tiras porque faz essa divisão para mim. E aí ficou uma estética legal, para mim fica muito fácil visualizar as informações e tá ok. Caso você não goste, não queira ou queira colocar as duas, é a seu critério, isso é gosto, tá? Próximo ponto é que eu tenho a opção de grifar as minhas primeiras e últimas colunas. Então olha só que interessante. Como eu tenho uma informação muito importante aqui, que são os valores, os dinheiros, através de cada venda de cada vendedor, eu quero ressaltar essa informação. Então você pode clicar aqui, ó, última coluna, grifa essa informação e olha que legal, ele automaticamente já dá um destaque. E isso é muito bom para quem vai trabalhar com dados ou precisa visualizar facilmente alguma informação, tá? Eu gosto bastante dessa opção, então eu sempre deixo ela quando eu uso o design a formatação como tabela. Outro ponto interessante também é que a primeira coluna também pode ser grifada. E para quem trabalha muito usando fórmulas de pesquisa e referência, como PROC-V, índice CORESP, o DISLOC, PROC-X, PROC-H, sabe como é interessante a gente saber os valores da primeira coluna. Então, eu sempre uso também essa opção. Eu deixo ela flagrada aqui. Então, o código é um valor importante o suficiente para mim para deixar destacado e o valor também, ok? São sempre essas duas opções, a primeira coluna e a última coluna. E você pode trabalhar com uma coisa que é muito interessante, mas para mexer nisso eu vou lá para baixo. Dei um Ctrl seta para baixo e eu vou vir aqui para o final da minha tabela. Olha só que legal. Se eu clicar aqui em design de tabela, percebe que eu tenho uma opção de linhas de totais. Tenho até um comando, Ctrl Shift T. Se eu selecionar essa opção, olha que legal. Ele fez uma somatória de todos os valores aqui que eu tenho na minha coluna E, a coluna de valores. E isso é muito legal, só que aqui não tem uma função soma não. Aí você deve estar se perguntando assim, como assim, Rafa, não tem uma função soma? Então ele fez milagre? Cara, basicamente ele faz um milagre aqui, mas através de uma fórmula. Se você clicar aqui dentro, olha que barato. É uma fórmula chamada subtotal. Inclusive já tenho essa aula aqui, já tenho uma aula destinada a essa fórmula aqui no canal, mas não custa nada ressaltar a informação, né? A fórmula subtotal, ela hospeda outras fórmulas dentro dela. Ou seja, aqui dentro eu tenho média, tenho máximo, mínimo, tenho a soma, tenho as fórmulas de contagem. E ela faz o quê? Óbvio que o grande brilho dessa fórmula subtotal é quando você usa uma fórmula chamada indireto, quando você usa uma validação de dados, aí você automatiza o processo. Ela faz para a gente vários tipos de fórmulas, vários tipos de funções através de alguns cliques, selecionando que tipo de função você quer. Então, por exemplo, aqui no caso está selecionado o 109. De cabeça eu sei que o 9 e o 109 são relacionados à soma. E aqui do lado eu tenho o campo que eu quero usar essa fórmula. Então é basicamente isso. E se você perceber bem, eu cliquei aqui em cima do nosso total
e apareceu uma caixinha como uma validação de dados aqui do lado. Se você clicar nessa caixinha, aparece uma lista como a validação de dados mesmo. Isso aqui é uma validação de dados. E olha que barato. Eu tenho desde nenhuma opção de valor, então se eu colocar nenhum, ele não faz cálculo nenhum, não usa fórmula nenhuma, até usar a média, a contagem, contar os números, um valor máximo, mínimo, fazer uma soma. Então eu posso usar o máximo valor aqui e já sei que a maior venda foi R$ 130.802. Se eu pegar o menor valor, é só colocar o mínimo aqui, ó, 28.054. Então ela faz essa gestão de fórmulas para que a gente consiga visualizar várias informações em uma. Então ela faz essa gestão de fórmulas para que a gente consiga visualizar várias informações a partir de uma única fórmula. E é óbvio que a grande graça é automatizar essa informação, tá? Então olha só, inclusive uma informação legal é que se você quiser colocar alguma outra fórmula que não estava listada lá, é só você vir aqui nessa opção e aí você procura na biblioteca que você quer ou joga logo em tudo aqui, ó. E aí você pode procurar ela ou colocar uma breve descrição da sua fórmula, legal? Então essa é uma outra opção bem interessante. E jogando lá para cima, a última condição aqui dessa opção de estilo de tabela é as linhas de cabeçalho. Que, cara, eu não sei por que tem essa opção, eu particularmente não vejo muita vantagem, porque cabeçalho é extremamente fundamental nesse estilo de ferramenta. Mas se você quiser, existe alguma função, né, senão não estaria aqui, você pode tirar o seu cabeçalho. Caso para mim, eu sempre deixo também. Pulando aqui para o lado, tem os dados de tabela externa, que você pode, por exemplo, ter alguma informação que seja filtrada, que seja extraída de um dado de fora, um banco de dados, alguma conexão externa. Então você consegue gerenciar essas informações por aqui. E você também consegue exportar essas informações para algum canto. Então em cada uma dessas situações você consegue gerenciar da melhor forma direto pelo design da tabela. Então por aqui, pela configuração da sua tabela, você já consegue fazer o tratamento desses dados. Pulando para esse lado aqui, para a esquerda, nós temos as ferramentas. E aqui nós temos 4 principais ferramentas que podem ser utilizadas de uma forma bizarra de boa aqui dentro. A primeira é a segmentação de dados. Segmentação de dados ainda é um assunto que eu não tratei aqui no canal, mas basicamente ele faz um filtro nas informações. Então olha só, vou clicar aqui dentro e ele, a partir das minhas colunas, né, do meu cabeçalho, ele já extraiu as informações de cada uma delas e está perguntando qual que eu quero usar como filtro. Então no caso eu vou usar o vendedor. Então flagra ele, você poderia selecionar mais de um, tá? Clique em OK. E ele criou essa janelinha para a gente suspensa. E a partir daqui, eu vou fazer a mesma função desses filtros aqui, só que por uma janelinha visual mais aberta, que tem até uma estética bacana. A gente consegue trabalhar com alguns conceitos visuais também com ela. E o vendedor 1 já foi extraído, vendedor 2 também consegui extrair tudo, o 3, o 4 e assim por diante. E se você quiser usar mais de uma informação, clica com a tecla Ctrl e seleciona as informações que você quer. Ele vai fazer múltiplos filtros para você. Só que eu gosto muito de trabalhar com essa ferramenta, só que não com tabelas, com formatação como tabelas. Eu prefiro trabalhar com essa ferramenta com gráficos dinâmicos, dentro de uma tabela dinâmica, um dashboard. Para mim faz muito mais sentido, porque ficar com uma tabela, uma janelinha aqui suspensa, sabe, fica me atrapalhando. Eu posso até deixar no cantinho aqui, mas hora ou outra isso aqui vai me incomodar. Então eu deixo ela sempre fora e utilizo mais os filtros mesmo. E para finalizar, a gente tem esse campo aqui de propriedades, onde eu posso redimensionar minha tabela, ou seja, eu posso incluir ou tirar algum valor dela, clicando nessa janelinha aqui. E automaticamente, quando você cria uma tabela, quando você já formata ela nesse estilo, ela ganha um nome. No caso, isso aqui minha chama tabela 6. E esse nome ele vai ser utilizado dentro de fórmulas, dentro de uma pesquisa. De alguma forma você consegue utilizar ela. Olha só. Se eu vier aqui do lado e colocar igual tabela 6, olha que barato, ele já selecionou toda a minha tabelinha. Então essa é a usabilidade dela que eu já vou entrar um pouco mais a fundo. Mas olha só que legal, tanto vem um nome já pré-definido, como você pode gerenciar esse nome, ou seja, colocar um outro. Então eu vou mudar ele para relatório, certo? E dou um Enter. E a partir daqui eu já tenho todas essas informações aqui explicadas para vocês. Agora eu quero entrar numa parte mais profunda, uma parte que poucas pessoas costumam conhecer e falar sobre essa ferramenta. Se você escrever igual tabela, na verdade eu renomeei, né? Igual relatório, que é o nome que eu dei para a nossa tabela, ele vai fazer o que eu já tinha mostrado há pouco, que é selecionar todo o nosso intervalo.
Só que essa ferramenta ela guarda alguns segredos, alguns macetes. Se eu colocar um colchete, que é esse símbolo aqui, olha o que apareceu, como se fosse uma validação de dados. Isso aqui parece até mais um sistema, tá? E olha que interessante, eu tenho algumas opções aqui que eu consigo usar a meu favor. Então, se eu colocar o arroba, tá? E aí tanto faz você colocar o próprio arroba ou só clicar no tecla Tab. E selecionar a coluna que eu quero que ele retorne, no caso eu quero que ele retorne aqui o valor das vendas. Então eu vou selecionar aqui ó, o campo valor, dou tecla Tab e vou fechar o colchete. Ele vai me trazer a mesma informação que está nessa linha. Então se eu fiz essa formulinha aqui na minha linha 7, ele vai trazer informação da linha 7, certo? Se eu mudar agora para o produto, fecho o colchete, ele me trouxe a mesma informação desta linha. Então a função do arroba é trazer a informação a partir da coluna que a gente ressaltar da linha específica. Então se eu apagar isso aqui, essa é a primeira opção que nós temos com essa ferramenta. A segunda opção é se você descer aqui e colocar o código. Fecha o colchete e olha que legal, ele pegou toda a minha coluna e selecionou ela. Ele desmembrou, ele fatiou essa tabelinha aqui em partes para eu conseguir visualizar só um intervalo. E eu posso fazer isso com data, vendedor, produto, valor, posso desmembrar todos eles, certo? E aqui embaixo eu tenho a partir das hashtags, o joguinho da velha. O que ele fala para mim? Esse tudo aqui, se você selecionar ele obviamente vai selecionar tudo. Por quê? Se você coloca só relatório, ele não seleciona os cabeçalhos, tá vendo? Então se você colocar aqui o colchete e selecionar tudo, fecha o colchete, ele vai selecionar todas as informações de ponta a ponta. A nossa outra opção aqui são os dados. Fecha colchete e ele vai selecionar os dados da tabela. Ou seja, ele vai excluir o subtotal, ele vai excluir o cabeçalho e vai deixar só as informações da tabela. Se eu selecionar só os cabeçalhos, ele me faz a extração só desses valores de cima, excluindo os dados, que também é muito interessante para quem trabalha, por exemplo, com a fórmula Corresp. E olha que legal, tem um campo também de totais. E esse campo de totais vai trazer o total de todas as informações das colunas. Então ele vai fazer um somatório de tudo e extrair para a gente. No Office 365 ele vai retornar uma matriz dinâmica. Eu vou dar só o Enter, olha só, ele despejou para mim. Então ele trouxe aqui, o valor da primeira coluna é 0. Da segunda também é 0, porque não dá para somar essas informações. E o valor da última coluna, ele me trouxe aqui. Como eu estava usando a fórmula mínimo lá, ele me trouxe o mínimo valor que eu tenho das minhas vendas aqui na tabelinha. Então essa é uma forma interessante, mas você consegue afunilar isso mais, tá? Então você vem aqui igual, relatório, e aqui mora uma sacada. Em vez de colocar um colchete, você coloca 2. E aí você vem aqui, ó, em total, fecha um colchete, põe um ponto e vírgula, abre outro colchete, e aí você seleciona qual é o total que você quer. No caso eu quero de valor. Então fecha o colchete, fecha o segundo colchete. Se eu der Enter, olha que legal, ele me trouxe somente o valor dessa minha coluna, que era exatamente o que nós queríamos. E isso resume em partes o que essa ferramenta pode oferecer para a gente, porque agora eu vou te mostrar como a gente consegue lidar com ela dentro de uma fórmula. E eu vou utilizar ela dentro de uma fórmula PROC-V e dentro de uma fórmula Corresp, para você visualizar a melhor forma de trabalhar com ela. Então eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui, só para a gente ter mais espaço para trabalhar. E aqui em códigos eu vou fazer uma validação de dados, extraindo esses valores aqui, ó, os códigos que eu tenho na minha tabela. Então você vem aqui em dados, validação de dados, escolhe o tipo de validação que você quer, eu quero em lista, e seleciona a fonte. Vai ser da célula A2, Ctrl Shift seta para baixo, até a minha última informação aqui, ó, 10, 16, 24. Dou um OK, volto lá para cima com Ctrl seta para cima, e automaticamente eu já tenho uma validação aqui pré-definida. Vou até colocar uma aqui já para ficar pronto para a gente. E agora eu vou começar a utilizar a formatar como tabela dentro do PROC-V. Então vem aqui, puxa o PROC-V. Lembrando que isso aqui não é uma aula destinada a explicar o que é o PROC-V e o que é o Corresp, mas ainda assim eu vou dar detalhes e vai ser tudo muito simplificado e dinâmico para você entender. Então olha só, valor procurado vai ser a minha referência, então eu vou referenciar essa célula aqui.
Já vou aproveitar e clicar com F4 para travar tudo. Eu não quero que essa célula se mova nem entre colunas, nem entre linhas. Ponto e vírgula. Matriz tabela é todo esse intervalo aqui. Só que eu não vou selecionar ele. Eu vou utilizar a minha ferramenta para fazer isso. Se eu colocasse somente relatório e desse o tab, ele não selecionaria os cabeçalhos, que também são importantes para a gente. Então o que você faz? Abre colchetes, vem aqui na opção tudo, dá o tecla tab e fecha colchetes. Automaticamente ele já selecionou todo o meu intervalo. Ponto e vírgula. No número índice de coluna eu vou colocar a fórmula CORRESP para me trazer a correspondência exata de cada posição de coluna aqui. Então abri a fórmula CORRESP e o primeiro valor que ele pede é o valor de procura. No caso eu quero procurar aqui nesse intervalo do cabeçalho qual que corresponde ao valor de dados, de data, que é o que está atrás aqui do PROC-V, tá? Ele ficou escondidinho. E eu já vou travar esse carinha aqui, ó, porque eu não quero que ele se mova entre colunas, somente entre linhas. Então F4 uma vez, F4 duas e F4 três. O cifrão está na frente do G, representando o trancamento da minha coluna. Ponto e vírgula. Qual é a matriz procurada pelo meu CORRESP? É todo o intervalo? Não, é somente o cabeçalho. Então escreve aqui, relatório, abre colchetes, e agora você vem aqui na opção de cabeçalhos. Tecla o tab e fecha o colchetes. Olha que legal, ele já selecionou tudo aqui de verde, certo? Ponto e vírgula, vou fechar agora a CORRESP colocando uma correspondência exata, fechei o parênteses da CORRESP, ponto e vírgula, coloco o zero para trazer uma correspondência exata também do PROC-V e fecho o PROC-V. Vou dar um Enter e ele já me trouxe a data certa. Então vamos ver agora se o vendedor também está correto. Vou abaixar aqui para vendedor e me trouxe vendedor 2, exatamente como eu tinha pedido. Se eu puxar agora para baixo, aqui no campo de valor eu vou formatar como moeda. E pronto, ele já me trouxe exatamente as informações que eu queria. Exatamente como eu tinha pedido por um PROC-V a partir de um CORRESP, trazendo a posição das colunas, por essa referência, usando o que nas matrizes? A informação a partir da ferramenta formatar como tabela. Então percebe que aqui eu selecionei o tudo e aqui eu selecionei o cabeçalho. Eu vou te mostrar mais um exemplo a partir de uma fórmula chamada deslock. E essa aqui é só para a gente tirar mesmo a prova de como funciona e te mostrar uma outra opção que a gente precisa utilizar aqui. Então vou abrir a deslock. E o que a deslock faz? Ela, a partir de um ponto, de uma referência, ela vai trazer a posição detalhada de cada linha e coluna, e quando der o cruzamento correto que você indicou para ela, ela vai te trazer a pesquisa a partir dessa referência. Então a minha referência vai ser a palavra código, lá no cabeçalho. Então eu vou vir aqui, relatório, abro uma vez o colchetes e abro uma segunda. Vou vir aqui em cabeçalho, fecho um colchete, ponto e vírgula, vou abrir um outro. E aí eu quero somente a informação do código, certo? Então eu vou clicar aqui no tab e fecho o colchete. A partir do momento que eu colocar o segundo, eu fechei essa informação e olha só o que ele grifou, somente a palavra código. E agora eu quero saber as linhas, então eu vou usar um CORRESP aqui. Vou abrir a fórmula CORRESP. Qual que é o meu valor procurado? Meu valor procurado vai ser esse daqui, a minha referência. Vou travar essa informação, ponto e vírgula. Matriz procurada vai ser essa primeira matriz aqui, ó, da coluna do código. Então eu venho aqui em relatório, abro o colchetes, vou selecionar somente código e fecho colchetes. Percebe que aqui ficou grifadinho de roxo, indicando que eu peguei somente essa informação. Ponto e vírgula, quero uma correspondência exata para esse CORRESP e fecho essa fórmula. Dou mais um ponto e vírgula e agora eu parto para o último critério da deslock, que são as colunas. Para isso eu vou utilizar uma CORRESP de novo, tá? Então eu venho aqui, escrevo CORRESP e a minha referência agora vai ser essa célula daqui, porque aqui eu vou colocar o nome da coluna que eu quero que ele procure, tá? Então coloquei essa informação, vou travar ela, ponto e vírgula. Qual que é a matriz procurada? Vai ser os cabeçalhos. Só que não vai ser exatamente todo o cabeçalho, vai ser a partir de data até valor. Como nós fazemos isso? Escreve aqui relatório, abre duas vezes os colchetes e agora você vai colocar aqui, ó, cabeçalho, fecha o colchete, ponto e vírgula. Até aí a gente já tinha feito. Mas agora mora um segredo. Eu vou abrir um colchete e vou selecionar desse ponto até esse.
Então eu começo colocando data, fecho o colchete, 2 pontos, porque eu estou indicando aqui de data até um outro ponto. Vou abrir o último colchete e colocar a opção de valor. Fecho o colchete de novo e fecho mais uma vez. Então o que eu falei aqui? Porque essa parte é um pouquinho complicada mesmo. Eu abri relatório e estou falando que os valores do cabeçalho que eu quero são a partir de data até valor. Eu não precisei colocar vendedor nem produto, porque é de data até o valor. Os 2 pontos aqui, eles indicam é como se fosse a palavra dita até, de um ponto até o outro. E agora eu coloco o ponto e vírgula, coloco a correspondência exata que é referenciada pelo zero, fecho esse corresp, ok? E fecho a nossa fórmula de desloque. Vou dar um Enter e apareceu o ND porque a informação que eu vou colocar aqui na G10, deixa eu até colocar uma corzinha nela, a informação que eu colocar aqui na G10 vai ser a que vai utilizar para a gente fazer a pesquisa. Então eu vou colocar aqui data, e ele me trouxe a data exata, só que aqui está formatado como moeda. Então eu vou transformar isso aqui em uma data, e olha só que legal, bateu exatamente com a data que nós tínhamos feito aqui através do PROC-V. E se eu colocar agora aqui o produto, olha que legal, ele já me traz exatamente o que eu precisava. Então eu consegui fazer uma fórmula PROC-V junto com a corresp e uma fórmula desloque junto com 2 corresps, trazendo exatamente as informações da formatar como tabela. E percebeu o poder dessa ferramenta? Percebeu como ela tem várias opções, várias configurações que você pode utilizar a seu benefício, principalmente em fórmulas? Essa ferramenta aqui, por muita gente que não conhece o poder dela, é utilizada somente para fazer uma formatação. E se você mostra isso aqui para uma pessoa que não conhece o poder dela, a pessoa fica maravilhada. Mas é só o poder inteiro dessa ferramenta sendo utilizado. É uma ferramenta incrível. Eu sou um grande entusiasta dessa ferramenta, gosto demais dela. Isso aqui poupa muito trabalho, principalmente em gerenciador de nomes. Você não precisa ficar dando muito nome para nada. Automaticamente já está tudo feitinho aqui para você. E cara, essa ferramenta aqui poupa muito o nosso tempo. Te vejo numa próxima aula. Obrigado por ter ficado até aqui e até mais.